Olá, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje iremos estudar a hidrografia da região norte, né? Estamos estudando essa região. Nós já estudamos a formação dessa região, a densidade demográfica, os grupos étnicos, o relevo e hoje iremos estudar a hidrografia. Quando se fala hidrografia, está se referindo ao estudo das águas. Então, nós vamos estudar hoje, né, as águas que fazem parte, né, da região norte. Então, a região norte, ela apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica. Tia, e o que é bacia hidrográfica? Para vocês compreenderem, a bacia hidrográfica ela funciona como se fosse um reservatório de água, onde ela capta a água da chuva e ela vai escoar para um rio principal, né, e esse rio ele vai distribuir para os outros rios. Então é chamado de quê? De bacia hidrográfica. E nós temos aqui no Brasil, que fica na região norte, a bacia amazônica, sendo a maior do mundo. E ela é formada pelo rio Amazonas. O rio Amazonas é o rio principal. Tem um rio principal e seus afluentes, ou seja, os outros rios. Em um dos seus afluentes fica o rio Uatamã, que está instalada a usina hidrelétrica de Balbina, né, a usina hidrelétrica que gera energia. Em outros afluentes, o rio Jamari, está localizada a usina hidrelétrica de Samuel, construída na cachoeira do Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, né, porque ele é muito extenso, é um rio muito grande, foram construídos três portos às margens do seu curso, né, Um deles fica onde? No Brasil, localizando-se na cidade de Manaus. Na foz do rio, ou seja, onde o rio acaba, né, onde ele desemboca, encontra-se a ilha de Marajó, a maior ilha hidromarinha do mundo. Além da presença da bacia amazônica, na região está localizada boa parte da bacia de Tocantins, que também é outro rio principal. No rio Tocantins está instalada a maior usina hidrelétrica do mundo, chamada Tucuruí. A maior usina hidrelétrica do mundo fica, né, no estado do Tocantins. Vocês podem estar observando aí no livro de vocês, nós temos aqui uma imagem do rio Javaés e a ilha de Bananal. Aí, aqui tem uma informaçãozinha ao lado que diz: um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, localizada no estado de Tocantins, né, como eu tinha falado antes. Então aqui a gente observa aí a imagem do rio, né, e a ilha também do Bananal, lá mais ao fundo. Nessa região também, na região norte, ela acontece um fenômeno da natureza conhecido como pororoca. Pororoca, tia, o que é isso? Então, é um fenômeno, como a tia já falou, da natureza, e ele acontece devido ao encontro das correntes marítimas e fluviais, ou seja, das águas do mar com as do rio. Então, quando há o encontro entre elas, acontece o quê? Acontece um estrondo, né, quando se encontra acontecendo, né, esse estrondo. E esse termo pororoca, ele é de origem tupi, ou seja, ele é de origem indígena. E a pororoca, ela se torna mais evidente nas mudanças da fase da lua, ou seja, acontece mais nessas fases, né? Especificamente nas fases da lua cheia e também da lua nova. O processo ocorre quando os níveis das águas do mar se elevam e invadem a foz do rio. Quando a água do mar se eleva,
encontra com a água dos rios, então acontece, né, esse fenômeno conhecido como pororoca. É um fenômeno que atrai muitos turistas, né, para ver esse fenômeno. E o encontro dessas águas, né, promove o que? O surgimento de grandes ondas que podem atingir até 10 metros de largura e 5 de altura. Viu como acontece, né? Vai atingir até 10 metros, chegando a uma velocidade que oscila entre 30 e 35 km por hora. Então esse fenômeno, ele é um fenômeno, como a tia já falou, que atrai vários turistas, né? E muitos surfistas também aproveitam esse fenômeno para surfar. Então isso acontece na região norte e ele é um fenômeno da natureza. Também nós temos também outro fenômeno também que acontece nessa região, que é o encontro das águas. Gostaria que vocês analisassem aí no livro de vocês, aí na página 35, que nós temos aqui a imagem, e nós estamos vendo aqui o encontro das águas, que é o Rio Negro e o Solimões. Eles caminham junto, mas nunca se misturam as águas. Sempre, né? Eles vai ficar essas cores aqui, ó. Nunca eles vão se misturar. E eles estão andando sempre junto. Esse fenômeno também é uma das grandes atrações turísticas da região norte, atraindo pessoas do mundo todo para ver esse fenômeno. Então, nós podemos ver que o Brasil dele é rico. Temos aqui no Brasil o maior reservatório de água, né, de água doce, fica aqui no Brasil. O Rio Amazonas é o rio principal e nós temos a Bacia Amazônica, que é uma riqueza muito grande para o Brasil, que ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, é o maior reservatório de água do mundo, né, está aqui no Brasil, especificamente na região norte. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então eu gostaria que vocês, para aprofundar mais um pouco, né, sobre esse assunto, vocês irão fazer uma pesquisa sobre o Rio Amazonas. Pesquisem e escrevam no caderno, viu? Em que deverá constar onde ele nasce, qual sua extensão, que estado atravessam e quais seus principais afluentes. Então estejam fazendo essa pesquisa, escrevam no caderno, depois estejam enviando para mim. Além dessa atividade do caderno que vocês estarão realizando, a pesquisa sobre o Rio Amazonas, vocês estarão também fazendo as atividades das páginas 36 e 37. A tia vai fazer só aqui a leitura, né, da atividade e vocês estarão respondendo aí depois. Primeiro, pesquise no texto e responda. Letra A. Qual é a principal bacia hidrográfica da região norte? Esteja respondendo. Como se chama e onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo? Letra C. Cite as principais formas de relevo da região norte. Então, vocês estarão fazendo, né? Já estudou. Segunda questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. O Rio Tocantins é o principal rio da região norte? Pesquise aí. É na região norte que acontece o fenômeno conhecido por pororoca? A ilha de Marajó situa-se junto à foz do Rio Amazonas? Quando ocorre o encontro do rio Solimões com o Rio Negro, suas águas se misturam? Então esteja aí respondendo se é verdadeiro ou falso. Terceira questão. Escreva um pequeno texto sobre o Rio Amazonas. Então vocês vão fazer aí um texto, né? Um pequeno texto sobre o Rio Amazonas. Quarta questão. Os limites do relevo da região norte são: ao noroeste, vocês vão observar no mapa, ao noroeste, ao sul, ao oeste e ao leste. Aí você está fazendo sobre os limites do relevo, né, dessa região. Quinta questão.
Observe o mapa de hidrografia da região norte. Aí nós temos o mapa hidrográfico, onde está mostrando aí os rios, né? Tem o rio principal. E vocês vão circular o rio Amazonas e escrever o nome de alguns dos seus afluentes. Então você vai escrever o rio, vai circular o rio principal e vai escrever o nome dos seus afluentes. Então essa aí é uma atividade também onde vocês estarão realizando, depois estejam enviando. Então essa foi nossa aula de hoje, viu? E até a próxima.